Nós vamos falar agora sobre natureza humana, a natureza humana e também a ordem social. Então, você está comigo para aprender agora sobre natureza humana e ordem social. Mas antes, faz um favor para mim, se inscreve no canal se não é inscrito, dá o seu like, compartilha o conteúdo e faz o seu comentário para dar aquela engajada especial aqui no nosso espaço. Quando falamos de natureza humana e ordem social, nós estamos falando, numa primeira análise, a estática social, que essa é comparável à anatomia, e ela vai estudar como se organizam os diferentes elementos do corpo social. Então, com isso, a sociologia ela vai ter como objeto justamente essa história da humanidade que é considerada como a formação de um povo, tá? E essa estética anatômica, ela vai se tornar até facilmente uma análise da estrutura de toda uma sociedade humana. Até fundamentalmente, nós podemos falar que só há uma história, tá? Assim pelo estudo estático, e é possível até identificar que essas características de toda uma sociedade, ela expõe e demonstra de uma forma estática alguns objetivos. Por exemplo, é preciso, até mediante uma abstração provisória, se estudar primeiramente a ordem humana, até como se fosse imóvel. Então, nós vamos apreciar as diversas leis fundamentais que são necessariamente comuns e todos os tempos e lugares e bases sistemáticas que vão nos permitir depois a uma explicação geral de uma evolução no aspecto gradual que nunca irá consistir senão na realização crescente desse regime próprio e da verdadeira natureza humana. Então, todos os germes essenciais, eles vão existir sempre a partir de uma caracterização sucessiva desta ordem humana. E todos os diversos aspectos fundamentais, aqueles que lhes são próprios, no que dizem respeito, eles trabalham a partir de uma determinação de um regime, que esse é considerado normal, a partir de uma verdadeira natureza, de uma necessidade até de um aparecimento decisivo, de uma preparação gradual de uma determinada sociedade. Então, é nessa concepção contista que foi proposta por Comte na estática da sociedade, que Auguste Comte vai falar e vai expor suas ideias sobre o contexto natural humano, a natureza humana, e ele vai chamar esse contexto dessas ideias como o quadro cerebral, apresentando, então, um estudo científico das localizações cerebrais. E esse quadro, inclusive, vai indicar onde se situam no cérebro as correspondentes anatômicas das diferentes disposições humanas, tá? Então, essa teoria das localizações cerebrais é o que menos nos interessa no momento. E esse aspecto menos defensável dos pensamentos de Comte, eles podem até nos conduzir a abandonar, sem prejudicar e sem trair o pensamento de um autor determinado, algumas questões que são prioritárias para a interpretação fisiológica de uma hipótese anatômica que vai passar dentro de uma transposição e de uma interpretação do funcionamento do espírito, tá? Então, nós temos que considerar que há certamente uma grande diferença entre a maneira como o próprio Auguste Comte ele expõe o que é a natureza humana e o modo como Platão poderia fazê-lo. E encontramos justamente em Platão o esboço de localizações que não são cerebrais, e pelo menos físicas. Então, depois de distinguir o nous do thymos, Platão vai situar diferentes aspectos da natureza humana, em diferentes partes, inclusive, do corpo. E aí é que, neste caso, nós podemos deixar de lado essa teoria da localização, das disposições do corpo e reter mais a imagem que Platão, até o próprio Platão, tinha do homem. Então, Augusto Comte vai indicar que se pode considerar a natureza humana como uma dupla ou tripla,
e pode-se dizer até que o homem se compõe de um coração e de uma inteligência, de um dividir o coração e sentimento, a partir de um considerar que o homem é, ao mesmo tempo, sentimento, ele é, ao mesmo tempo, atividade, ele é, ao mesmo tempo, inteligência. Então, o homem é sentimental, o homem é ativo, o homem é inteligente e é, antes de tudo, um ser essencialmente ativo e, no fim da sua própria vida, ele vai retomar as formas que nós já consideramos como os próprios opúsculos, não é? Em que vão se escrevendo sistemas políticos e vão dando toda uma configuração. Então, dentro dessa proposta de concepção, de crítica, de uma interpretação intelectualista, de um racionalismo, é que vai surgindo também um desenvolvimento histórico de uma inteligência progressiva e de um órgão determinante dentro da conduta humana. E a própria inteligência, nessa filosofia positivista, ela vai propor uma relação inversa entre a força e a nobreza, tá? E essas localizações cerebrais, dentro desses três elementos da própria natureza humana, vão nos propor a transposição das ideias relativas e os seus desenvolvimentos, os seus funcionamentos. Então, nós podemos dizer que nos sentimentos em que nós estamos nos relacionando, as questões que vão compondo a classificação dos sentimentos e a própria transposição que ocorre dentre os efeitos sociais, políticos, culturais, religiosos, eles vão montando todas as inclinações e vão desenvolvendo todos os processos de absorção e de construção de saberes distintos em determinadas áreas para que a própria natureza humana e o próprio ser comece a ter um desenvolvimento que lhe é proposto. Então, a história não altera a natureza humana. O primado atribuído até essa estática, ela vai equivaler justamente a uma afirmação do caráter eterno, das disposições características do homem enquanto homem. Então, o homem é o futuro do homem. E o que o homem se cria a si mesmo, através até do tempo, para o Auguste Comte, vai ser as inclinações essenciais que estão presentes desde a origem. Então, é preciso resultar que até a sucessão das sociedades não traga nada ao homem. Pelo contrário, a história vai lhe dar a possibilidade de realizar o que há de mais nobre na sua natureza e favorecer esse desenvolvimento progressivo dessas disposições altruístas. Então, nós podemos considerar que a inteligência nunca será para o homem mais do que um órgão de controle, mas não pode ser também, no princípio da sua evolução, um controle que vai ser válido de uma atividade e que vai ser dito como um pensamento que é positivo e espontâneo. Então, as suas relações estruturais entre as partes dessa constituição da natureza humana vão permanecer sempre com o que já no ponto de partida se é principal. E a partir dessa interpretação da natureza humana é que nós vamos analisar a natureza social. E aí a natureza social parte justamente dessa análise da natureza humana dentro dessa construção do ser a partir do seu contato com o ambiente em que ele está efetivando a sua existência. Então, é a partir desse contexto, é a partir dessa ótica, dessa proposta, que é observado todo um processo de adaptação da natureza humana dentro do ambiente em que ela vai se formar, constituir-se, ampliar-se e demonstrar toda a sua efetividade existencial. Era isso que nós tínhamos para conversar um pouco hoje com você sobre a natureza humana no pensamento de Auguste Comte. Obrigado a todos.